Estamos começando mais um Foco na História, por aqui pela HDTV, o Gudelon Channel. A gente está agora num estúdio novo, personalizado. Como você sabe, sou torcedor do Botafogo, que é o Botafogo bicampeão carioca de 89 e 90, né? E aí o nosso estúdio está mais personalizado, com a minha cara. E vamos lá, gente. Hoje, no episódio do Foco na História, falaremos sobre o processo pelo fim da escravidão no Brasil e suas consequências. A história básica fala para nós que o fim da escravidão aconteceu no momento do assinado da Lei Áurea. Contudo, foi um processo até chegar a essa Lei Áurea. E qual foram as consequências pós essa lei, a gente também vai falar também. Bem, como nós sabemos, a Lei Áurea ela foi assinada no dia 13 de março de 1888. 13 de maio de 1888, um grande feito aí para o fim da escravidão no Brasil. O que eu quero falar para vocês é que o processo para essa lei vir tem uma consequência bem antes dela. Existem vários eventos que vão acontecer antes. A primeira lei que nós vamos ter é uma lei inglesa chamada Lei Bill-Arbery. Essa primeira lei chamada Bill-Arbery foi assinada no ano de 1850. Essa lei assinada no ano de 1850, ela foi o fim do tráfico negreiro no Atlântico, no Oceano Atlântico. Isso quer dizer o quê? Que qualquer país como Portugal, Inglaterra, Espanha, que estivesse trazendo escravos desta região da África, estaria com consequências de ser ou abatido ou serem presos e reencaminhados aos novos caminhos que eram para ser feitos. Contudo, a Lei Bill-Arbery ela foi a primeira a ser concretizada aí fortemente. Porém, vocês sabem como bom português brasileiro era, para trazer os escravos adotava qualquer sistema para burlar essa fiscalização britânica. Não existia uma grande fiscalização, ainda mais o oceano. Então, muitos africanos, muitos escravos foram trazidos. Para concretizar essa lei, a partir de 1860, a partir de 1855, 60 mais ou menos, foi a Lei Eusébio de Queiroz. Aí essa aqui já foi uma lei brasileira. A Lei Eusébio de Queiroz, ela proibia qualquer navio que chegasse com escravos nos portos brasileiros. Então se existia uma lei que já controla o tráfico negreiro no oceano, que onde vai existir, os ingleses vão estar monitorando, os britânicos vão estar monitorando, então agora vai existir uma lei dentro do Brasil que vai fiscalizar a chegada de escravizados africanos. Então isso quer dizer o quê? Já é o primeiro passo para o processo de finalização da escravidão. Mas claro, esse processo ele deu muito certo, ele reduziu muito a chegada de escravizados negros. Mas contudo, dentro do Brasil, na gestão de Dom Pedro II, esse processo ele demorou a acontecer, pois lembre-se, por mais que acabasse o navio, essa chegada de negros vindos da África, sempre havia, mas dentro do Brasil ainda tinha escravizados. Então eles vão adotar vários procedimentos para ainda manter essa mão de obra escravizada. E o que vai acontecer após disso, né? Vai existir outras leis que vão ser criadas. A primeira lei que vai ser criada vai ser a Lei do Ventre Livre. Essa Lei do Ventre Livre, ela vai dar liberdade aos escravizados a partir do seu nascimento. Essa lei de 1870. No momento que essa lei ela é criada, os negros a partir do seu nascimento iam nascer. Só qual é a contradição da lei? A lei, primeiro, uma criança, um bebê não tem condições de se cuidar
durante o nascimento. Então o que vai acontecer? Não tem como virar livre. Segundo, até os seus 5, 10, até os seus 15 anos não tem a maturidade para assumir essa responsabilidade. Então a lei ela dava liberdade para quem? Para depois dos 21 anos. Então no momento que você nasceu, você foi escravizado ali, que nasceu depois dessa lei, 1870, essa lei ela vai dar prioridade para depois dos 21 anos você se tornar livre. Mas moral da história, os senhores de engenho, os senhores do café, o pessoal que trabalha com ouro e os senhores de escravos ao todo vão se aproveitar demais ainda dessa mão de obra desse escravo. Imagina, uma criança de 5 anos fazendo serviço, uma criança com 10, 15 anos trabalhando até os 21 anos. Olha o tanto que eles vão aproveitar desta lei. Aí vai ter uma outra lei também, que vai ser criada exatos 15 anos, 16 anos dessa, que vai ser a lei dos sexagenários. A lei dos sexagenários é conhecida como Saraiva Contexip. Essa lei chamada Saraiva Contexip, ela é a lei dos sexagenários. O que é um sexagenário? São escravos acima de 60 anos. Isso quer dizer que o escravo acima dos 60 anos ele ia ser considerado livre. Qual é a grande contradição também por essa lei? É que a lei Saraiva Contexip, a lei dos sexagenários, ela dava liberdade aos escravos com 60 anos. Opa, beleza, um idoso escravizado não vai poder mais trabalhar. Já tem agora a lei do ventre livre. Porém, vai existir uma coisa, é que a média de escravos que vão viver até os 60 anos é pouquíssimos. É uma lei que praticamente não se faz sentido essa lei para o Brasil daquele momento. Porque o negro escravizado que chegasse aos 60 anos, ele ia chegar destruído por uma grande e longa jornada de trabalho que ele teve lá atrás. Ele vai ter uma grande dificuldade, no fim ele não é nem incluído pelos outros senhores de escravos, ele já é considerado uma pessoa excluída. Praticamente ele não é uma pessoa inválida se chegasse aos 60 anos. E muitos não chegavam por conta das condições de escravos, de como eram os escravizados. Muitos trabalhavam de 14 a 18 horas por dia. Muitos na casa grande, sendo empregados, mas o maior serviço e mais pesado eram nas lavouras. Essas de café, de açúcar, algodão e entre outras lavouras que existiam aqui no Brasil. Então imagina um negro com 60 anos chegar com essa capacidade. É raríssimo. Então a lei ela vai ser boa, bacana, vamos dar liberdades ao senhor que tem 60 anos. Contudo, no fim não serviu de nada, porque é raro que isso vai acontecer. E com 60 anos também, qual é o senhor de engenho que quer um escravizado com 60 anos? Então essa lei ela era muito polêmica e ela ainda continuava sendo muito polêmica. E a última lei que ela vai ser assinada é a Lei Áurea, Lei de Liberdade Definitiva ao Escravo. A Lei Áurea, assinada no dia 13 de maio de 1888, foi assinada pela princesa Isabel. Dom Pedro estava em viagem internacional, deixou a filha para assumir o trono, e neste período ela assinou a Lei de Liberdade aos Escravos, né? Essa lei ela causou muita polêmica no Brasil, porque os senhores de escravos perderam uma grande mão de obra, não precisava pagar mão de obra, agora vai ter que pagar por mão de obra. E o que o governo fez nesse caso, no caso o Império, simplesmente não deu nenhuma assistência financeira.
E os senhores de engenho foram lá, falaram o seguinte: olha, nós precisamos de uma assistência financeira, porque não tem como a gente ter um prejuízo assim do nada, da lei ter assinado, e a gente ter um prejuízo desse. O que foi que aconteceu? A princesa Isabel só fala o seguinte, junto com Dom Pedro II: nós não podemos fazer nada, vocês têm que dar liberdade aos escravizados. Nós temos que dar liberdade a esses escravos para eles poderem ser cidadãos. Se vocês querem o que vocês querem usar da mão deles, a mão de obra deles, agora vocês vão pagar o salário deles. Os senhores de engenho, principalmente os senhores do café, que estavam estourando no Brasil o café, vão fazer um protesto, um monte de coisa, mas não tem como evitar. E o que isso vai acontecer para o Império? Essa questão, o Império vai cair. O Império brasileiro, né? Ele já estava em uma crise muito grande desde 1870, com a Guerra do Paraguai. Os ideais republicanos estavam batendo muito forte a porta do Brasil. E aí chega mais uma lei dessa, contudo, que os cafeicultores, senhores de engenho, vão ter que contratar o escravo, vão ter que tirar do bolso para bancar o escravo. Para os senhores de engenhos, de café, isso foi extremamente absurdo. Isso é extremamente absurdo. Contudo, o mundo naquele momento estava adotando um sistema de produção que não cabia mais a escravidão. Por exemplo, os Estados Unidos não estavam mais no sistema de escravidão. A Inglaterra estava adotando um conjunto de sistema de mão de obra assalariada. A França, a Holanda, os países da América Latina como um todo também. Então o Brasil, naquele momento, era o único país que estava atrasado neste processo. E aí, neste ano, no dia 13 de maio, foi assinada a Lei Áurea, que deu a liberdade definitiva aos escravos. Consequência, em 89 é declarada a proclamação da República no dia 15 de novembro. Aquela elite do café, com aquela elite do açúcar, mas a elite rural que existia, não gostou da atitude da princesa Isabel, não gostou da atitude do Dom Pedro e começou a fazer vários abaixo-assinados, se uniu com o exército e no dia 15 de novembro declararam o fim do Império no Brasil e mandaram o Dom Pedro e a princesa Isabel de volta para Portugal em um navio. Mas, Hugo, então acabou o Império, veio a República. Com a República houve modificações, houve mudanças, a escravidão voltou. Galera, com a República não se mudou nada do que o Império fez. Simplesmente mudou o ideal político. Saiu do comando de um cargo sucessório familiar para um cargo de eleição direta de um presidente, de uma pessoa a cada 4 e 5 anos. Na Constituição do período, acho que era 5 anos, se eu não estou enganado. Então, não mudou nada. Então, a escravidão acabou em 1889, no dia 13 de maio, de 88, no dia 13 de maio, assinada pela princesa Isabel. Quero falar para vocês que esse processo de assinatura do fim da escravidão, ela foi um processo de diversas leis e um processo de diversas lutas entre negros. Primeiras revoltas que o negro fazia era para o fim da escravidão, aconteceu em várias localidades no Brasil. Aconteceu em Vila Rica, em Minas Gerais, aconteceu na Bahia para o fim da escravidão, aconteceu aqui no Pará, aconteceu no Maranhão. Enfim, os negros se revoltavam em tudo que era canto para o fim desse processo, mas sempre perdiam porque não tinham armamentos necessários para enfrentar a corte. No caso, a corte portuguesa, lá no período do Brasil Colônia,
e a corte imperial brasileira no período do Império. E o que eu quero falar para vocês é que uma das maiores formas que teve de resistência na história foi os nascimentos dos quilombos. Por isso que quando eu falo que a Lei Áurea ela só foi uma consequência, ela tinha que ser assinada, ela ia ser assinada tanto com Dom Pedro II, com a Princesa Isabel, que saiu como protagonista, ou tanto na República, porque era um sistema que não dava mais na nossa sociedade brasileira, porque o mundo já estava mudando as suas formas de mão de obra. O capitalismo, a Revolução Industrial, que começou lá na Inglaterra, viu que para ter lucro precisava de dinheiro. Precisava de quem? Eu precisava empregar funcionários para eu poder ter o lucro desses funcionários. E aqui no Brasil a gente estava sendo a única exceção, a única farinha no fim do pote. Enfim, o que eu quero falar para vocês é que houve um processo de luta. E o fim da escravidão, ela ia acontecer, sendo a Lei Áurea ou sendo outra lei, ela ia acontecer. Houve um processo. Houve resistência dos negros desde a tua chegada aqui no Brasil, nascimento dos primeiros quilombos. Nós temos o maior famoso quilombo que existe, que é o dos Palmares, criado por Zumbi do Palmares. Nós temos vários quilombos aqui no Pará, como o quilombo de Macapazinho e Pitangui, e entre outros quilombos que a gente ainda não tem tantos registros em mãos. E o que eu quero falar para vocês é que depois do surgimento dos quilombos, várias resistências negras que teve aí na história do nosso Brasil, e as leis que eu mencionei, a Biarbid, a Saraiva com Tegipe, Lei do Ventre Livre, Lei Eusébio de Queiroz, levaram a esse processo. Porque quando surge a primeira lei de proibição de tráfico negreiro, a lei que controla o tráfico negreiro no Brasil, a chegada de negros aqui no Brasil, nos portos e cais do Brasil, quando temos a primeira lei do ventre livre, que vai ser em 1870, e a lei dos idosos, o Brasil, na Lei Áurea, já não tinha mais aquela quantidade de escravos que teve da primeira lei assinada, que foi a Lei Eusébio Queiroz. Então quero falar para vocês, a Lei Áurea, a Lei de Liberdade Escrava, ela ia acontecer de uma forma ou não. Por isso que na República, os senhores de engenho, os senhores de café tentaram voltar com essa lei. Contudo, não deu certo, porque quando eles viram o cenário internacional como estava, e falaram, ou adere ou a gente será excluído. O que é melhor? E acabaram, no fim, não desistindo da lei e continuando aí no processo da República. Então, galera, esse é o comentário que eu tenho a falar. Este é o Foco na História.